Olá, hoje a gente vai ver um dos assuntos mais importantes de cinemática, o movimento uniformemente variado. A característica principal do movie é que a velocidade varia uniformemente com o tempo. O que significa isso? Significa que a aceleração escalar é constante e diferente de zero. Então no movie tem aceleração e a aceleração ela não varia. Aceleração é uma medida da rapidez com que a velocidade escalar varia. A aceleração a gente pode calcular a aceleração média como a variação da velocidade pela variação do tempo. Essa equação a gente usa para calcular a aceleração média. Nesse caso que ela é constante, a gente também pode usar ela. ΔV é V final menos V inicial. Δt, T final menos T inicial. As unidades. Velocidade é metro por segundo, tempo em segundo e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Na grande maioria dos problemas, a aceleração sai nessa unidade de metro por segundo ao quadrado, que é sistema internacional. Dificilmente vai aparecer uma unidade, por exemplo, quilômetro por hora ao quadrado, centímetro por minuto ao quadrado. É tudo unidade de aceleração, mas é muito pouco usado, é muito incomum achar essas unidades. Então, 99% dos problemas vai envolver aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, a velocidade tem que estar em metros por segundo e o tempo tem que estar em segundos. Por exemplo, um carro com aceleração escalar constante parte do repouso e atinge 54 km por hora em apenas 3 segundos. Qual que é a sua aceleração? Primeira coisa, a gente tem que transformar essa velocidade de km por hora para metros por segundo. Então, a gente tem que dividir esse valor por 3,6 para achar em metros por segundo. 15 metros por segundo. Joga na equação da aceleração. ΔV por ΔT, a variação da velocidade, ele saiu do zero e chegou em 15, então é 15 menos zero, em 3 segundos, 3 menos zero. 15 dividido por 3, 5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aceleração do carro é constante, de acordo com o enunciado, e vale 5 metros por segundo ao quadrado. O que é essa informação, 5 metros por segundo ao quadrado? Isso está informando a taxa da variação da velocidade, como que ela varia com o tempo. 5 metros por segundo ao quadrado significa que a cada segundo a velocidade ela aumenta em 5 metros por segundo. Então, no instante inicial, o carro estava parado, passou 1 segundo, a velocidade vale 5 metros por segundo, mais 1 segundo aumentou mais 5, agora é 10, mais 1 segundo, mais 5, agora é 15. Então, a cada segundo de movimento, a velocidade ela varia em 5 metros por segundo, porque a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Na queda livre, a gente estuda move, queda livre, a aceleração de queda é da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a cada segundo de queda, a velocidade ela vai aumentar em 10 metros por segundo. É uma aceleração constante também nas proximidades da superfície da Terra. A equação horária dos espaços. No MOVE, a equação do espaço em função do tempo, como que a posição varia com o tempo, é uma equação de segundo grau. O maior grau do expoente que aparece aqui é 2. Posição, dependendo do tempo. S0 é a posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Perceba que se a aceleração fosse zero, se a gente colocar zero aqui na aceleração, todo esse termo vai embora. E a gente fica com a equação do sorvete, S igual a S0 mais VT, que é movimento uniforme. Ou seja, se não tivesse aceleração, a gente voltava para o movimento uniforme. Como tem aceleração, a gente acrescenta esse termo de AT² dividido por 2 na equação do sorvete do movimento uniforme para virar a famosa equação do sorvetão. Espaço em função do tempo, do move, é o sorvetão de segundo grau. A gente pode escrever ela dessa forma, ou poderia pegar esse espaço inicial e jogar ele para o outro lado, ele vai negativo, vai ficar S menos S0, que é o ΔS. Normalmente, para resolver os problemas, a gente costuma representar a equação do sorvetão dessa forma. Então, ao invés de S e S0, a gente coloca ΔS. Por exemplo, o carrinho se movimenta de acordo com a equação horária do espaço, S4t² menos 3t mais 1. É move porque é uma equação de segundo grau.
Determine a posição inicial, velocidade inicial e a aceleração. Tem duas maneiras de a gente resolver esse problema. A maneira mais fácil, na minha opinião, é a gente comparar essa equação com a equação do sorvetão. Então a gente pode colocar uma do lado da outra e comparar sorvetão e a equação fornecida. Troquei a ordem dos termos só para a gente ver a correspondência com a equação de cima. Então eu coloquei aqui o termo que está junto com o t quadrado, alinhado com o t quadrado, t a primeira com t a primeira, e o termo que não tem o t, número puro, alinhado com S0. Então a posição inicial, comparando, a gente vê que é 1 metro, o S0. A velocidade inicial é menos 3 metros por segundo. E, cuidado aqui, o termo que está junto com o t quadrado é a dividido por 2. A dividido por 2, que é igual a 4. Passo 2 para lá multiplicando. 2 vezes 4, 8 metros por segundo ao quadrado. Essa é uma maneira de resolver o problema comparando. Sorvete no primeiro grau, movimento uniforme, a gente também pode comparar com a equação do sorvete. Sorvetão, segundo grau, a gente também pode comparar. Mas se for uma equação de terceiro grau para cima, a gente não tem uma equação pronta para comparar. Então, tem outra maneira de resolver esse problema. A posição inicial, a gente poderia pegar essa equação e jogar 0 no t. A posição inicial é a posição no tempo inicial, que é o tempo 0. Se a gente colocar 0 aqui, 3 vezes 0, 0. 0 aqui no t, 4 vezes 0, 0. Vai sobrar 1. Então, a posição inicial é 1. Velocidade inicial. Para achar a velocidade inicial, eu poderia pegar a equação do espaço e derivar ela. Se eu derivar a equação do espaço, eu vou ter v, que é igual, olha o expoente do t, é 2, ele cai multiplicando o número que está na frente. 2 vezes 4, 8. Aí depois diminui uma unidade o expoente, era 2, vai ficar 1. Menos 1, o expoente aqui é 1. 1 vezes 3, 3. Diminui uma unidade o expoente, ele vai a 0 e some o t. Derivada de um número, que não tem a letra do t, 0. Vai embora esse 1. Então, essa é a equação da velocidade, como que ela varia com o tempo. A velocidade inicial é a velocidade no tempo 0. Então, a gente joga 0 aqui no t. 8 vezes 0 dá 0. Então, a velocidade vai dar menos 3 metros por segundo, a velocidade inicial. E para achar a aceleração, eu posso derivar a equação da velocidade. Quando você deriva a equação do espaço, você encontra a equação da velocidade. Quando você deriva a equação da velocidade, você encontra a aceleração. O expoente aqui é 1. 1 vezes 8, 8. Derivada de um número que não tem a letra do t, 0. Então, 8. 8 metros por segundo ao quadrado, essa é a aceleração. Agora, a equação horária da velocidade, como que a velocidade varia com o tempo, é uma equação de primeiro grau. Velocidade, velocidade inicial, aceleração e tempo. Elevado aqui, ó, t a primeira, é uma equação de primeiro grau. Essa equação é uma modificação daquela equação da aceleração e a variação da velocidade pela variação do tempo. No fundo, elas são equivalentes, é uma outra maneira de representar apenas essa equação. Exemplo, a velocidade de um ciclista varia com o tempo de acordo com a equação v é 2t mais 1 unidades no SI. Determine a velocidade inicial e a aceleração. Então, a gente pode comparar a equação fornecida com a equação da velocidade em função do tempo. Coloca ela aqui, coloca embaixo. Vamos trocar a ordem aqui dos termos também para a gente corresponder. T a primeira, com T a primeira, número com número. Então, olhando aqui, a velocidade inicial é 1 metro por segundo e a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Outra maneira de resolver, poderia pegar essa equação para achar a velocidade inicial, eu jogava 0 no t. A velocidade inicial é a velocidade no tempo 0. Então aqui ia ficar 2 vezes 0, 0, dá 1 metro por segundo. E a aceleração, a gente pode derivar a equação da velocidade e encontrar a aceleração. Então, derivando essa equação, a aceleração vai ser, o expoente aqui é 1, 1 vezes 2, 2. O expoente diminui de 1 para 0, some o tempo. Derivada de um número, 0. Então, é 2 metros por segundo ao quadrado a aceleração.
Equação de Torricelli. A equação de Torricelli ela é famosa por não envolver o tempo. Então a gente tem velocidade final, velocidade inicial, a aceleração e a variação do espaço. E não envolve o tempo. Então muitos problemas que o tempo não é informado e também não é pedido, é uma boa dica para a gente usar a equação de Torricelli. Por exemplo, uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo é acelerada uniformemente e após percorrer 8 metros, alcança 6 metros por segundo. Nessas condições, qual é a sua aceleração em metros por segundo ao quadrado? Nesse tipo de problema de MOVE, eu recomendo colocar as informações do problema separado. Na verdade, todos os exercícios é bom fazer isso. Coloca aqui do lado as informações para você entender melhor, você ver o que o problema está te fornecendo. A velocidade inicial é 2 metros por segundo, a distância percorrida, a variação do espaço, 8 metros, a velocidade final é 6 e a pergunta é a aceleração. Então percebam que não foi informado o tempo e não foi pedido o tempo. Então essa é uma ótima dica para a gente usar a equação de Torricelli. Olha lá, final 6 ao quadrado, inicial 2 ao quadrado, a aceleração a gente vai descobrir e o ΔS 8. 2 vezes 8 aqui dá 16. Eu tenho que passar o 4 para o outro lado. Ele estava aqui do lado direito, passei ele para o lado esquerdo, ele vai negativo. Então fica 36 menos 4, 32. Passo 16 dividindo, 32 por 16, 2 metros por segundo ao quadrado é a aceleração. Equação da velocidade média. A velocidade média a gente calcula em qualquer movimento como ΔS dividido por ΔT. Agora, no MOVE, a gente pode calcular a velocidade média também por a média aritmética das velocidades. A gente soma a velocidade inicial mais a final dividido por 2. Então, é uma igualdade de velocidade média. Duas formas de a gente calcular. Essa equação da velocidade média, essa igualdade, a gente usa principalmente quando o problema não dá aceleração e ele não está pedindo aceleração. Então perceba que a gente não tem aceleração, o movimento é acelerado, tem uma aceleração escalar constante, é MOVE, mas o problema não informou a aceleração e ele também não está pedindo aceleração. Então é uma ótima dica para você usar essa equação da velocidade média. Por exemplo, um avião parte do repouso e atinge a velocidade escalar final de 100 metros por segundo em 5 segundos. Supondo que a aceleração escalar seja constante, calcule a distância percorrida nesse intervalo de tempo. Informações. Partiu do repouso, velocidade inicial 0. Velocidade final é 100 metros por segundo. Tempo 5 segundos. E a pergunta é o ΔS. Jogando na equação. Inicial 0, final 100, tempo 5. Aqui a gente pode dividir 100 dividido por 2 dá 50. Passo 5 para lá multiplicando, 5 vezes 50, 250 metros. Resumindo as equações. Equação horária do espaço, sorvetão. Equação horária da velocidade. Equação de Torricelli. E equação da velocidade média. Quando que você vai usar uma, quando que você vai usar outra? É muita prática, treino, mas tem algumas dicas. Então, primeiro coloca as informações do lado, vê o que você tem e o que você não tem. Uma dica muito boa, quando você não tem o tempo, como eu falei, usar a equação de Torricelli. É a única que não envolve o tempo. Se o problema não pede o tempo e não dá o tempo, use a equação de Torricelli. Se o problema não te dá aceleração e não pede também aceleração, uma boa dica é essa equação da velocidade média. Essa equação da velocidade em função do tempo. O que ela não tem, que todas as outras equações têm, é o ΔS. Então, uma dica, se o problema não dá a variação do espaço e não pede a variação do espaço, é uma ótima dica você tentar usar essa equação da velocidade em função do tempo. E o que a equação do sorvetão não tem, que todas as outras têm, é a velocidade final. Então, o problema não falou a velocidade final, não pediu a velocidade final, é uma dica tentar usar essa equação do sorvetão. Gráficos do MOVE. O gráfico do espaço em função do tempo vai ser uma parábola, porque a equação que descreve como que o espaço varia com o tempo é o sorvetão, que é uma equação de segundo grau. Então o gráfico vai ser uma parábola
que vai ter uma concavidade para cima dessa forma, se a aceleração for positiva, vai ter uma concavidade para baixo dessa forma, se a aceleração for negativa. Agora, o gráfico da velocidade em função do tempo vai ser uma reta, porque a equação que descreve a velocidade com o tempo é de primeiro grau. Equação de primeiro grau, o gráfico é uma reta. Acontece um negócio importante aqui no vértice da parábola, esse ponto e esse ponto. O vértice da parábola está acontecendo a inversão do sentido do movimento. Na inversão do sentido do movimento, a velocidade é zero. O móvel para e inverte o sentido do movimento. Então, ele estava vindo em movimento retrógrado, descendo aqui, ó, contra a orientação do espaço, estava descendo, velocidade negativa, parou nesse ponto e aí a velocidade começou a ficar positiva, ele começou a ir a favor da orientação da trajetória em movimento progressivo. Então, esse ponto aqui, do vértice da parábola, acontece a inversão do sentido do movimento. Então, a velocidade aqui é zero. Aqui é a mesma coisa, inversão do sentido do movimento, a velocidade vale zero. Perceba a correspondência dos dois gráficos, o de cima, do espaço em função do tempo, e o de baixo. Esse ponto onde a velocidade é zero está batendo exatamente aqui no zero do gráfico da velocidade, e aqui também, quando a velocidade se anula. E o gráfico da aceleração em função do tempo vai ser constante. A aceleração escalar é constante no move. Se ela é positiva, vai ser daqui para cima. Aceleração constante. Se ela for negativa, vai ser para baixo do eixo do tempo. Menos o valor da aceleração, sempre o mesmo valor. Algumas interpretações gráficas. No gráfico do espaço em função do tempo, a gente consegue obter a informação da velocidade em um determinado instante. Vamos supor que eu quero descobrir quanto que vale a velocidade na posição A, em um certo instante de tempo, uma certa posição. A velocidade na posição A ela é igual à tangente da inclinação dessa reta. Então, a gente desenha a reta tangente, que ela passa raspando a curva, toca somente no ponto A, e a tangente desse ângulo alfa é igual à velocidade no ponto A. Vamos voltar aqui no gráfico, por exemplo, eu quero saber quanto que é a velocidade nessa posição. A gente desenha a reta tangente nessa posição. Faz a reta tangente nessa posição e a gente determina a velocidade. A inclinação que vai determinar a velocidade. A inclinação é crescente, então a velocidade é positiva. Nesse ponto é uma reta horizontal, então a velocidade é nula nesse ponto. Como eu falei, o vértice da parábola é zero a velocidade. Depois a gente tem retas tangentes aqui, ó, decrescentes. Isso significa que a velocidade vai ser negativa. Quanto maior a inclinação da reta, maior a velocidade. Então, por exemplo, nesse ponto a inclinação é grande. Ela vai diminuindo, diminuindo, e aí é horizontal, a velocidade é zero. Gráfico da velocidade em função do tempo. É muito importante, duas interpretações que dá para tirar desse gráfico. Primeira, a gente consegue determinar uma variação da velocidade, uma variação do tempo e descobrir a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, tendo essas duas informações, você descobre a aceleração do movimento, que é constante, que equivale à tangente desse ângulo θ. Tangente de θ é cateto oposto por cateto adjacente, que é ΔV dividido por ΔT. Então, a gente sabe que ΔV dividido por ΔT é a aceleração escalar, que corresponde à tangente. Uma outra informação, gráfico da velocidade em função do tempo, a gente consegue obter o deslocamento escalar. Então, a gente tem uma variação de tempo e a área desse gráfico corresponde ao ΔS. ΔS, o deslocamento escalar, ele é numericamente igual à área do gráfico velocidade em função do tempo. Essa informação é extremamente importante, cai muito em vestibular, muito usada, o gráfico da velocidade em função do tempo para qualquer movimento, não é só para o move, a gente determina a área desse gráfico e obtém o ΔS. Gráfico da aceleração em função do tempo. É uma reta constante, né? A aceleração é constante,
tem a área que corresponde, nesse caso, à variação da velocidade. Então, ΔV, a variação da velocidade, é numericamente igual à área do gráfico aceleração em função do tempo. Vamos fazer um exemplo. Em uma prova olímpica dos 100 metros rasos, o desempenho do atleta vencedor está representado no gráfico abaixo, que mostra como sua velocidade escalar variou durante os 10 segundos que durou a corrida. Então, ele partiu do repouso, foi acelerando, atingiu uma velocidade que a gente não sabe quanto que é, no tempo 4 segundos, e depois ele manteve essa velocidade até o final da prova, no tempo 10 segundos, onde ele cruzou a linha de chegada. A letra A pergunta a velocidade final que o atleta cruza a linha de chegada, que é esse VF que está aqui no gráfico. Vamos lá, então a gente tem que fazer essa área desse trapézio. Um trapézio, ele tem dois lados paralelos, que são as suas bases. Os lados paralelos no trapézio são as bases. Essa é a maior, essa é a menor. Distância entre as bases é a altura do trapézio. Então, a primeira coisa é identificar o trapézio, as bases maior e menor e a altura. Olhando no nosso gráfico, a gente tem aqui o trapézio, a base maior é 10, a base menor é 10 menos 4, que é 6, e a altura, distância entre as bases, é o que a gente quer descobrir, o VF. O ΔS é numericamente igual à área, a gente sabe disso. Eu não vou descobrir o ΔS nesse caso. O ΔS eu sei que é 100 metros, é uma prova de 100 metros rasos. O ΔS a gente sabe. O que a gente não sabe, na verdade, é o H, que é a distância entre as bases, que é o VF, que é a pergunta do problema. Colocando os valores, ΔS 100, base maior 10, base menor essa daqui, que é 10 menos 4, 6. E a altura, que é a pergunta do problema, distância entre as bases, que é a velocidade final. Aqui 10 mais 6, 16, dividido por 2, dá 8. Passo 8 para o outro lado dividindo, 100 dividido por 8, 12,5 metros por segundo. Então essa é a velocidade que o atleta cruzou a linha de chegada. Esse movimento é acelerado até 4 segundos. Quando ele atinge 12,5 metros por segundo, aí ele vai em movimento uniforme até o final da prova, no tempo 10 segundos. E a letra B, sua aceleração escalar no instante 2 segundos. A aceleração do movimento no instante 1, 2, 3, ela é constante de 0 a 4, porque é move. É uma aceleração constante, porque o gráfico velocidade em função do tempo é uma reta, descrita pela equação de primeiro grau, V igual a V0 mais AT. Então a aceleração ela é constante, ela é a mesma tanto no tempo 1, quanto no tempo 2, quanto no tempo 3. Eu vou pegar aqui o intervalo de tempo para calcular a aceleração. Eu vou pegar o intervalo de 0 a 4 segundos. Então eu vou jogar na equação da velocidade em função do tempo. A velocidade final a gente acabou de descobrir que é 12,5. A velocidade inicial é 0, ele partiu do repouso. A aceleração a gente quer descobrir, e o tempo 4 segundos. Eu poderia usar também aquela equação, a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo, a gente vai chegar no mesmo valor. Poderia fazer também a tangente desse ângulo, igual eu mostrei agora há pouco, que é o cateto oposto, dividido por cateto adjacente, 12 por 4, 12,5 por 4. Então, passando 4 para o outro lado dividindo, aceleração 3,125 metros por segundo quadrado é a aceleração dele no início da corrida, tanto no tempo 2 quanto no tempo 3. No intervalo de 0 a 4 segundos, a aceleração é constante e tem esse valor. Mais um exemplo para finalizar. Numa avenida retilínea, um automóvel parte do repouso ao abrir o sinal de um semáforo e atinge a velocidade de 72 km por hora em 10 segundos. Essa velocidade é mantida constante durante 20 segundos, sendo que em seguida o motorista deve frear parando o carro em 5 segundos, devido a um sinal vermelho no próximo semáforo. Considerando os trechos com velocidades variáveis uniformemente, ou seja, move, o espaço total percorrido pelo carro entre os dois semáforos é de quanto? Duas maneiras de fazer esse problema. A mais fácil, na minha opinião, é fazer o gráfico de como que a velocidade varia com o tempo. Então, vamos lá. Velocidade variando com o tempo.
Então ele parte do repouso e atinge 72 km por hora. 72 km por hora, se a gente divide por 3,6, dá 20 metros por segundo. Então, ó, são 3 etapas. A primeira, ele acelera até 20 metros por segundo. Depois ele mantém essa velocidade por 20 segundos. E por fim ele freia e para o carro durante 5 segundos de frenagem. Então vamos desenhar as 3 etapas. Primeira etapa, ele parte do repouso, demora 10 segundos para atingir 20 metros por segundo. Segunda etapa, ele mantém constante essa velocidade por 20 segundos. De 10 até 30, 20 segundos é o tempo que ele ficou em movimento uniforme. E por fim, ele pisa no freio e demora 5 segundos para parar. Então aqui a gente tem 30, mais 5 segundos, 35 é o valor que vai aqui. Então 5 segundos de frenagem. Então está aí o gráfico de como que a velocidade variou com o tempo. Como a gente quer descobrir o ΔS, o deslocamento escalar, a gente pode fazer a área desse gráfico. A velocidade em função do tempo, a área vai nos dar o ΔS. Então novamente temos um trapézio. A área do trapézio, soma das bases, maior mais menor, vezes a altura dividido por 2. As bases, base maior, 35. A base menor, 30 menos 10, 20. E a altura, a distância entre as bases, 20 também. Então, colocando os valores, a gente pode simplificar aqui. 20 dividido por 2, pode cancelar. Dá 10. 35 mais 20 dá 55 vezes 10, 550 metros. Esse é o ΔS, essa é a distância que ele percorreu. Uma outra maneira de resolver, a gente poderia fazer o sorvetão, por exemplo, espaço em função do tempo de 0 a 10 segundos, porque o movimento é uniformemente variado de 0 a 10 segundos. A gente encontrar um ΔS de 100 metros nesse primeiro caso. Depois, a gente tem movimento uniforme de 10 até 30 segundos. Aí a gente tem que fazer outra equação. Velocidade é ΔS por ΔT. Esse movimento é uniforme. A gente não vai usar nenhuma equação de move. Velocidade é ΔS por ΔT. A gente vai encontrar aqui 400 metros a distância que ele percorre em movimento uniforme. E por fim, aqui o movimento é acelerado de novo, é move de novo, de 30 até 35 segundos, ele está pisando no freio. A gente poderia fazer novamente a equação do sorvetão e a gente ia descobrir agora uma distância de 50 metros. Somando tudo, 100 mais 400 mais 50, a gente teria os mesmos 550 metros. Daria mais trabalho, a gente teria que fazer 3 cálculos, né, para descobrir a distância total. É isso então, pessoal. Essa foi a aula de Move. Espero que tenham gostado. Valeu, bons estudos!